Uma das maiores perguntas que se faz no cristianismo é: por que Jesus precisou vir ao mundo? Qual a necessidade de Deus se encarnar e morrer pelos pecadores? E geralmente o que a gente escuta é que Jesus veio para mostrar o seu amor por nós. Mas é além disso, Jesus veio cumprir uma missão. E para entender isso, a gente precisa entender o pecado original. Lá em Adão e Eva, quando nossos pais pecaram pela primeira vez, a amizade entre o ser humano e Deus sofreu uma ferida enorme, uma ferida quase que do tamanho infinito. E por que eu digo quase infinito? Eu vou usar um exemplo que vai ficar mais fácil de você entender. Vamos supor que eu briguei com alguém na rua e essa discussão foi evoluindo para uma agressão física. E aí eu agredi realmente essa pessoa. Essa é uma ofensa muito grande. Mas imagina se essa agressão é feita à minha mãe. Você concorda comigo que essa agressão é muito mais grave? Que essa agressão tem um pouco mais de peso? Por que isso acontece? Porque a gravidade da ofensa, o tamanho da ofensa, também depende da dignidade da pessoa que é ofendida. Assim sendo, a minha mãe tem mais dignidade relativamente para mim do que um desconhecido na rua. Então, a mesma agressão que eu fiz a um desconhecido se torna muito mais grave quando é para uma pessoa com mais dignidade. Agora, eleva isso para Deus. Deus sendo a bondade infinita. Uma ofensa feita a Deus tem gravidade também infinita. E como toda ofensa pede uma reparação, somente alguém de dignidade infinita poderia reparar isso. Então pensa comigo, para que o ser humano tivesse de novo aquela amizade com Deus, para que essa ferida fosse fechada, era necessário então que houvesse uma reparação. E uma reparação que realmente fosse satisfeita. Era necessário que fosse um ser humano, afinal, a ofensa foi feita por um ser humano, e que esse ser humano tivesse dignidade infinita. É por isso que Deus Pai envia o seu Filho. Deus Filho tem dignidade infinita porque é Deus. Se encarna e assim é homem verdadeiro. E agora, aquele sacrifício que era realizado no Antigo Testamento com cordeiro, bois, com passarinhos, agora vai ser realizado com o próprio Deus feito homem. E Santo Tomás de Aquino explica que a menor ofensa feita ao nosso Senhor Jesus Cristo, feito homem nessa terra, já seria suficiente para reparar essa ofensa que nós fizemos a Deus. Mas Cristo quis levar isso até as últimas consequências. Ou seja, até a sua morte na cruz. E agora, a adoração a Deus não seria mais necessária através do derramamento de sangue animal, como era realizado no sacrifício. Agora é o próprio Deus, feito homem, quem se sacrifica. E ele perpetua isso em toda a Santa Missa. Toda missa é, na verdade, o mesmo sacrifício da cruz, que se torna presente. Nós dizemos que o sacrifício é atualizado. Não porque ele sofre uma novidade, mas sim porque ele é feito atual. Aquele mesmo sacrifício que aconteceu há 2000 anos se torna presente, é atualizado, atual na Santa Missa.